Fala aí, meu amigo rubro-negro, minha amiga rubro-negra. Seja você aí muito bem-vindo ao canal Mengão Pós-Jogo. Vamos fazer uma análise aqui da partida de ontem do Flamengo. Mais uma vitória brilhante sobre o comando do Renato Gaúcho. Vitória essa agora em cima do Corinthians, lá no campinho do Corinthians. Lá no campinho do Corinthians, onde agora já está virando a nossa sala de estar, né? Toda vez que a gente vai lá, a gente mete uma goleadazinha de leve neles para sair de lá feliz e radiante. Vamos falar do jogo, mas claro, eu quero pedir de antemão para você aí que está me vendo, que ainda não é assinante do canal, se estiver me vendo pelo computador, é só clicar aqui na minha foto, tornar-se assinante do canal. Se estiver me vendo pelo celular, esse vermelhão aí embaixo, onde está escrito inscrever-se, clica aí, torne-se assinante do canal, para você ficar por dentro sempre aí das análises das partidas do Flamengo que sempre fazemos aqui. Não trazemos notícias sobre venda de jogador ou compra de jogador. Aqui a gente só traz análise das partidas do Flamengo. Beleza? Tranquilo? Então vamos lá. Antes de começarmos também a falar do jogo, vamos deixar aqui o nosso parabéns, tá? Nosso parabéns para a nossa brilhante atleta Rebeca Andrade, que trouxe uma medalha de prata e uma medalha de ouro aqui para o nosso Mengão, né? A nossa atleta do Flamengo, que por mais que a Rede Globo tentou negar isso de todas as formas possíveis, não tem como negar, a Rebeca é do Flamengo, ela está lá no Flamengo desde os seus 10 anos de idade. Então, Rede Globo, por mais que você tenha a birrinha sua aí contra o Flamengo, não tem como negar. Fizeram aí um programa de cerca de 10 minutos no Esporte Espetacular falando sobre a Rebeca e não deram uma linha sequer sobre o clube formador que é o Flamengo. Depois ficam aí pedindo investimento nos esportes olímpicos. O Flamengo, mesmo com toda a pandemia, o Flamengo manteve seus esportes olímpicos. Tanto que o Flamengo está aí até hoje, mandando atleta para tudo que é modalidade olímpica durante as Olimpíadas. Vamos falar do jogo do Flamengo de ontem. Primeiro tempo, massacre total no primeiro tempo. O Flamengo massacrou, amassou o Corinthians durante os primeiros 45 minutos de jogo. Dava até pena de ver o Corinthians sendo massacrado pelo Flamengo. O Flamengo não deixava o Corinthians sequer respirar. Era um ataque atrás do outro, um ataque atrás do outro. E eu digo de passagem, 3-0 no primeiro tempo, saiu barato, hein, Corinthians? Saiu barato. Aquela bola do Bruno Henrique, que bateu no travessão, entra. Fora o chute lá do Arrascaeta, que o goleiro pegou, era para fechar um primeiro tempo aí com, no mínimo, no placar aí de 5-0. O que já seria mais humilhante do que foi quando o Flamengo pegou o ABC aqui no Maracanã. E aí eu quero falar uma coisa. Do jeito que o Flamengo está jogando, tá? Parece que está jogando por música agora, qualquer time no Brasil vai virar o ABC para o Flamengo. Tá? Qualquer time no Brasil vira o ABC. Né? Os únicos que não tem como virar o ABC são Vasco, Fluminense e Botafogo, porque esses conseguem ser pior que o ABC. Então, eu estou falando dos outros times do Brasil. Vasco, Fluminense e Botafogo é um caso à parte, porque esses daí conseguem ser piores do que o ABC. Tá? Estou falando dos outros times aí. Então, assim, o Flamengo massacrou o Corinthians no primeiro tempo. Não tinha como. O Flamengo dominava totalmente. O jogo parecia que era o jogo de um time só e que era do meio de campo do Corinthians para frente. Dali, da meiuca do meio de campo até a área do Corinthians, porque só jogava o Flamengo. Mais uma vez, o Diego Alves foi um mero sócio-torcedor. O Diego Alves, melhor dizendo, ele é um ilustre sócio-torcedor. Porque ele consegue assistir os jogos do Flamengo de dentro do campo
E ele ainda recebe para fazer isso. Olha só. Então, esse cara realmente ele é um ilustre sócio-torcedor do Flamengo. Porque ele só foi trabalhar no finalzinho do segundo tempo. Tá? Então, o primeiro tempo do Flamengo foi arrasador. Poderia ter... Foi para o vestiário ganhando de 3-0, mas poderia ter sido mais. Cabia mais. E aí, a gente vê mais uma cena, né? Como nós vimos na semifinal da Libertadores de 2019, quando os jogadores do Grêmio pediram para o Flamengo baixar a guarda, porque o jogo já estava 5-0, eles não queriam mais ser tão humilhados como já estavam sendo, aí pediram para o Flamengo baixar a guarda. Ontem, o Corinthians, né, o zagueiro Gil, já estava pedindo isso já no intervalo do jogo, porque a desculpinha descarada dele de que vocês tudo querem as bolas, pô, vocês querem tudo para vocês, na entrelinha ele já está dizendo assim, pô, baixa a guarda um pouco aí, deixa a gente jogar um pouquinho, senão vai ser feio para a gente aqui, a gente vai ser humilhado dentro do nosso campo. E o Gabigol falou, a gente só quer fazer gol, mais nada. Então essa é a mentalidade do time que quer ser campeão. Tá? Segundo tempo, o Flamengo, no segundo tempo, tirou o pé. O Bruno Henrique ainda conseguiu perder um gol à la Mustela Plutório Furo. O gol do Bruno Henrique é daqueles nota 10 em relação ao do David, porque David conseguiu perder um gol embaixo da trave e o Bruno Henrique ontem também. Eu vou dar 9,5, porque se a bola não bate na mão dele, era gol, tá? Ele capou o chute, mas conseguiu voltar, recuperar e chutar a bola para dentro do gol. Só que ele deu o azar da bola ter batido na mão dele. Se o Arrascaeta tivesse chutado para o gol e teria feito o gol ia valer. Porque a bola bateu casualmente na mão do Bruno Henrique. Não foi porque ele quis ajeitar com a mão. E aí, se batesse no Arrascaeta, se o Arrascaeta tivesse chutado e feito o gol valeria. Mas, infelizmente, o Bruno Henrique acabou completando o lance. E aí a arbitragem entende que ele foi ajudado pela mão boba dele, né? Mas tudo bem. O Flamengo, no segundo tempo, tirou o pé. Isso aí foi nítido de ver. O Flamengo começou a administrar o jogo. Não tinha mais aquela sede de fazer mais gols. Eu acho isso até um erro. Mas eu entendo que também tem a ver com um pouco do cansaço. Tanto que o Gustavo Henrique pediu para sair, porque ele já estava sentindo a perna pesar. Então, é claro que a gente tem que entender o outro lado da moeda, que são muitos jogos. O Flamengo jogou na quinta-feira contra o ABC, no Maracanã, pela Copa do Brasil, e já no domingo já estava jogando contra o Corinthians. E aí, ou seja, você tem um intervalo de 2 dias, mas nesse intervalo de 2 dias você tem uma viagem para fazer, do Rio para São Paulo. Perdão. Então, é mais um desgaste físico, vamos dizer assim, para os atletas. Então, a gente vai relevar esse fato aí do Flamengo no segundo tempo ter tirado o pé e não ter feito mais. Agora, um outro fato interessante que a gente não pode deixar de falar sobre essa partida foi os comentários durante a partida dos comentaristas da Rede Globo, Casagrande, todo mundo sabe que é corintiano, e o Roger Machado, né, que todo mundo sabe que é tricolor. Ambos estavam comentando, durante praticamente os 90 minutos, o que o Corinthians precisava fazer para ganhar do Flamengo. O comentário era totalmente parcial, não era imparcial, né? É impressionante como que eles falaram durante todo o jogo como que o Corinthians tinha que fazer para ganhar do Flamengo. Até que chegou um ponto que eles viram, reconheceram a supremacia do Flamengo, viram que não havia condições alguma do Corinthians ganhar do Flamengo,
Aí eles começaram a apelar para a pancadaria. A ponto do Roger Machado falar: o jogador do Corinthians não faz uma falta para parar o jogo. Não tem uma falta. Ou seja, os caras estavam insinuando que os jogadores do Corinthians tinham que abrir a caixa de ferramenta para cima dos jogadores do Flamengo. Esse é o nível de comentários que nós temos hoje no futebol brasileiro. E a gente está falando de 2 ex-jogadores, né? 2 ex-jogadores. Por sinal, ambos vestiram o manto sagrado. Então, assim, é uma coisa para se lamentar um tipo de comentário desse. É para se lamentar. Acho que é por isso também que a gente vê o nível que está hoje o futebol do Brasil. Deprimente, por sinal. Para ganhar do poderoso Egito, a gente ganha de 1-0, chorado e ainda tomando sufoco. Para ver o nível do futebol. E tem gente que não acredita que a nossa seleção vai chegar lá ano que vem, na Copa do Mundo lá, do Catar, e vai trazer o Hexa para cá. Vai se iludindo aí, torcedor. É bom se iludir. Eu já estou me iludindo aqui com o Flamengo do Renato Gaúcho, né? Então vai se iludindo aí que, quem sabe, né? A seleção brasileira não repete o feito aí e ganha, né? O 6º título mundial. Então, assim, para a gente ver como é que está hoje, o Flamengo é muito superior a tudo que a gente vê hoje. E eu volto a afirmar aqui, ontem eles falaram na transmissão que só tem 2 times que conseguem parar o Flamengo, Palmeiras e Atlético Mineiro. Vamos lá, o Palmeiras perdeu para o time do Rogério Ceni, que jogava mal pra caramba. O Palmeiras conseguiu perder para a gente aqui no Maracanã. E o Atlético Mineiro, que ganhou da gente por 2-0, ganhou daquele time lá do Rogério Ceni, né? Mesmo assim, ainda jogou na defensiva. Eu quero falar de antemão aqui, sem arrogância nenhuma, sem prepotência nenhuma, é apenas comprovação de fatos. Se o Flamengo jogar com seus principais jogadores em alto nível, como Arrascaeta, Everton Ribeiro, Bruno Henrique, Gabigol, Diego, se esses caras tiverem num dia inspirado, ninguém, mas ninguém na América do Sul, não vou nem falar do Brasil, na América do Sul ganha do Flamengo. Ninguém. Nem Atlético Mineiro, nem Palmeiras, nem ninguém ganha do Flamengo. Se esses caras tiverem em alto nível. O Flamengo volta a jogar quinta-feira pela Copa do Brasil, no jogo da volta, lá em Natal, contra o ABC. Renato Gaúcho falou que não vai levar o time principal. Vai levar um time alternativo e nem ele mesmo vai viajar com o time. Vai ficar com o time aqui no Rio, treinando. Renato Gaúcho, você nota 10. Porque, sinceramente, eu acho que só se o Flamengo entrar com muita diarreia dentro de campo, para ele ser eliminado da Copa do Brasil pelo ABC. Porque o Flamengo tem que perder de 6-0 para ir para os pênaltis. Para ele perder a vaga, ele tem que perder de 7-0 para o ABC. Estou falando do ABC. Então, assim, eu acho que só se o Flamengo tiver com uma diarreia muito grande para ele perder essa vaga na Copa do Brasil. Então, mais do que justo, deixa um time alternativo ir lá jogar, coloca alguns jogadores, mescla com a base, até para você também poder ver determinados atletas que o Renato ainda não viu, como o caso do Ramon, por exemplo. É uma boa oportunidade para deixar o Ramon jogar. É uma boa oportunidade para deixar o Thiago Maia, que vem de uma contusão seríssima, recuperar o futebol dele. É uma boa oportunidade para deixar o Pedro jogar, que está vindo mal pra caramba de uns tempos para cá, mas que ainda tem crédito com a torcida, o Pedro. Então bota o Pedro lá para jogar, tá? Bota o Thiago Maia.
Bota o Lázaro da base, que está jogando bem lá na base, que o Rogério Ceni disse que ele não estava pronto. Bota o Noga para jogar na zaga, Renato, para poder você ver que na base você tem um grande zagueiro lá. Entendeu? Então bota essa garotada aí para jogar. Faz esse teste. E o time principal, você ganha uma semana, coisa que hoje no futebol brasileiro, quando você ganha uma semana cheia para você trabalhar com o seu time, nossa, tem que levantar a mão para o céu. É quase uma pré-temporada. Porque você não tem um calendário hoje em dia que te facilita. Porque além das competições de Libertadores, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, ainda tem a CBF para atrapalhar a vida do Flamengo. Ontem estava lá, aqueles dois seca-pimenteira lá, olhando o jogo. E domingo eles vão estar aqui de novo, no Maracanã, vendo o jogo do Flamengo com o Internacional. Para pegar o quê? Para levar metade do time do Flamengo dessa vez. Já que o time está ganhando pra caramba, metendo uma goleada atrás da outra, então agora a gente convoca metade do time para ver se eles vão conseguir ganhar. Porque o Tite trabalha em conjunto com os times de São Paulo para prejudicar o máximo possível o Flamengo, para levar para jogos insignificantes, vamos falar assim, e prejudicar o time. Porque os jogos de eliminatória para a Copa do Mundo, beleza, Tite. Mas a CBF tinha que ter a hombridade de parar o campeonato. Mas não faz isso. Não faz isso. E o Flamengo é o mais prejudicado. Então, acho que é por aí, né? O Flamengo acaba sendo muito e muito prejudicado. Bom, no jogo de ontem, a gente não poderia deixar de falar aqui. Everton Ribeiro vem recuperando seu futebol com o Renato. Jogou muito ontem. Muito, tanto que merecidamente craque do jogo. Outro que jogou pra caramba ontem, Léo Pereira. E aqui no canal a gente sabe que quando o jogador vai mal, a gente vai criticar. Vai criticar a atuação do jogador, tá? A gente aqui não entra em rede social de jogador para ir lá ofender o jogador, ofender a família do jogador, xingar o jogador, tá? A gente não faz isso. A gente aqui critica a atuação dentro de campo, tá? A pessoa Léo Pereira, não. A gente aqui critica a atuação do jogador. E ontem ele jogou pra caramba. Então, quando o cara joga bem, a gente vai elogiar. Porque, como sempre falei aqui, vestir o manto sagrado, cara, a gente vai torcer para dar certo, não para dar errado. Porque se o cara joga bem, ajuda o time. E ele ontem jogou muito bem. Muito bem. Outro que foi muito bem e que ainda foi premiado com gol, Gustavo Henrique. Mas esse veio melhorando o futebol dele gradativamente já de alguns jogos. E principalmente após a chegada do Renato Gaúcho, que botou ele para jogar na posição que ele se sente melhor jogando. Dedo do técnico. Então, esses daí foram os destaques. Ontem, o Michael também entrou muito bem na partida. O Vitinho, esse já entrou sonolento, como na maioria das vezes. Ele vinha entrando até bem nas partidas, mas ontem entrou sonolento pra caramba, tá? O Pedro também ontem não entrou bem no jogo, mas ontem o Michael entrou e entrou muito bem na partida. Então é isso aí, nação. Espero que você tenha curtido aí a análise da partida. Deixa teu joinha, teu comentário aí, que é importante pra caramba pro nosso canal, para ajudar no crescimento. Saudações rubro-negras, nos vemos na próxima partida do Flamengo aí, Flamengo e ABC, quinta-feira pela Copa do Brasil. Valeu, tchau, tchau, fui!